Oi, gente! E bora lá dar início a essa cabecinha aqui. Olha que belezinha, né? Como ficou bonitinha. Vamos fazer uma numa corzinha diferente, né? Estou construindo com você uma boneca numa corzinha diferente. Então, vamos lá. Olha, já tem aqui praticamente tudo que a gente vai usar. Acho que só tá faltando a tesoura. Vamos lá, estou usando a agulha 2,20 para tudo. Olhinhos o de tamanho 15 milímetros, tá bom? Fica um tamanho bem legal para esse tamanho de boneca. Agulha para arremates e para fazer narizinho, a orelhinha também a gente vai usar. Os bordados, né? Contador de carreiras, marcador de ponto, enchimento, linha na cor de pele, sobrinha de linha branca, sobra mesmo, porque usa bem pouquinho, tá vendo? Só para fazer 2 voltinhas aqui, um em cada lado do olhinho, e sobra de linha preta também, só para fazer aqui os cílios e depois a sobrancelha. Tá bom? Então, são esses os materiais e bora lá começar. Blush, eu usei blush, tá? Se você tem o hábito de usar blush mesmo de maquiagem nas suas bonequinhas, ou se você usa giz pastel, então reserva aí também que vamos precisar para deixar ela com um arzinho mais saudável. Vamos lá então começar. Bom, a cabecinha vamos começar do topo até o pescoço, tá? Então, essa vai ser de cima para baixo. E para começar, então, do jeito tradicional, o anel mágico. Então, aqui no anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechando o anel, eu tenho a primeira carreira com 6 pontos de base. Não precisa fechar muito neste momento para não dificultar você fazer a próxima carreira. Para a próxima carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada um dos pontinhos anteriores, eu vou colocar 2 pontos baixos dentro dele, tá? Deixa eu só trocar essas linhas aqui de lugar, pronto. Então, aqui, olha, opa, passo reto. Vamos voltar. Tem aqui o primeiro ponto, eu vou fazer o segundo no mesmo pontinho para dar o aumento. Então, primeiro aumento, 1, 2, segundo aumento, 1, 2, terceiro aumento, 1, 2, quarto aumento, 1, 2, quinto aumento e 1, 2, sexto aumento. Então, eu tenho aqui a segunda carreira, que ela foi feita de 6 aumentos, eu tenho, então, 12 pontos de base. E vamos para a terceira carreira, e nela faremos um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, tá? Então, olha, um ponto baixo, e no próximo ponto eu vou colocar um aumento. E vou repetir isso por toda a volta, tá? Serão 6 vezes essa sequência que eu acabei de fazer. Então, eu fiz aqui a primeira de um ponto baixo e um aumento e vou repetir isso por mais 5 vezes. No final, você terá aqui 18 pontos de base. E aí está a terceira carreira pronta, 18 pontos de base, lembrando que ela foi feita de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Vamos fazer a quarta carreira, e nela faremos 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Só que eu vou fazer aquela quebra de carreira para não deixar os aumentos marcados. Então, o que que eu faço aqui? A primeira sequência, que seria de 2 pontos e um aumento, eu quebro ela ao meio. Eu faço um ponto e um aumento, tá? Então, ó, um ponto e um aumento. Depois, eu continuo fazendo 2 pontos e um aumento por 5 vezes.
vai sobrar um pontinho, que seria dessa sequência aqui, e eu finalizo a carreira com um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto e um aumento, agora eu vou fazer por 5 vezes, 2 pontos e um aumento, e vou finalizar com um ponto baixo. Se você se perder nessa contagem, faz do jeito normal mesmo, 2 pontos e um aumento por 6 vezes, tá bom? Então, todas as carreiras que tiverem aumentos em número par, 2 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento, eu vou fazer a quebra. Se você não se sentir à vontade, faça normal, 2 pontos e um aumento por 6 vezes, 4 pontos e um aumento por 6 vezes, 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Se não, você quebra os pontos iniciais, colocando metade no começo e a metade no final. Assim, a gente não deixa os aumentos marcados na cabecinha, ok? Então, bora lá. Eu vou fazer agora 2 pontos e um aumento por 5 vezes e finalizar com um ponto baixo. E aqui está a carreira de número 4 finalizada, que começou com um ponto e um aumento, depois 2 pontos e um aumento por 5 vezes e finalizei com um ponto baixo. Vou fazer agora a carreira de número 5 e você fará 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Quando finalizar a carreira de número 5, você terá aqui 30 pontos de base. Ah, esqueci de falar, né? Quando eu terminei a carreira de número 4, eu terminei com 24 pontos de base. Agora, eu vou fazer a 5, que é de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, e vou ficar com 30 pontos de base. Então, aqui está a carreira de número 5 finalizada. Eu tenho, neste momento, 30 pontos de base. Vou fazer a carreira de número 6. É uma carreira com aumentos, com aumento em número par, né? Serão 4 pontos e um aumento por 6 vezes, mas eu vou quebrar a primeira sequência. Então, eu vou começar a carreira de número 6 com 2 pontos baixos. Seriam 4. Eu vou fazer 2. 1, 2. Vou fazer o aumento, tá? Vou fazer o aumento e agora eu vou repetir essa sequência completa, ó. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Eu vou seguir assim por toda a volta, fazendo 4 pontos e um aumento. Quando chegar aqui no final, vai sobrar os 2 pontinhos dessa sequência quebrada aqui no começo e eu encerro com 2 pontos baixos, ok? No final da carreira de número 6, você terá 36 pontos de base. Então, bora lá, carreira de número 6, eu comecei com 2 pontos e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos e um aumento por 5 vezes e finalizar com 2 pontos baixos. E aqui está a carreira de número 6 pronta, eu tenho 36 pontos de base nesse momento. Vamos para a carreira de número 7 e ela será de 5 pontos e um aumento por 6 vezes, ok? Então, carreira de número 7, depois de fazer os 5 pontos e um aumento por 6 vezes na volta, você vai ficar aqui com 42 pontos de base. E aqui está a carreira de número 7 finalizada. Eu tenho, neste momento, 42 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 8. E eu vou começar a carreira de número 8 com 3 pontos e um aumento. Depois, eu farei 6 pontos e um aumento por 5 vezes. E vou finalizar a carreira com 3 pontos baixos. Vou repetir. Carreira de número 8, começo com 3 pontos e um aumento. Depois, eu venho fazendo 6 pontos, meia dúzia, 6 pontos e um aumento por 5 vezes e vou finalizar com 3 pontos baixos. No final da carreira de número 8, teremos aqui 48 pontos de base. E aqui está a carreira de número 8 finalizada. Eu tenho, neste momento, 48 pontos de base. Vou fazer a carreira de número 9 e nela você fará 7 pontos e um aumento por 6 vezes, ok? Então, carreira 9, 7 pontos e um aumento por 6 vezes e no final teremos aqui 54 pontos de base. E aqui está a carreira 9 finalizada, ela foi feita de 7 pontos e um aumento por 6 vezes, então aqui eu tenho 54 pontos de base.
Vou agora para a carreira de número 10 e nela eu vou quebrar, né? A primeira sequência, então eu vou fazer aqui, ó, 4 pontos e um aumento, depois eu vou seguir fazendo 8 pontos e um aumento por 5 vezes e finalizar a carreira com 4 pontos baixos. Vou repetir, 4 pontos baixos e um aumento, depois 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e vou finalizar a carreira com 4 pontos baixos. No final da carreira 10, você terá aqui 60 pontos de base. E aqui está a carreira 10 finalizada, eu tenho 60 pontos de base. Vamos para a carreira de número 11 e nela faremos 9 pontos e um aumento por 6 vezes na volta e ficaremos aqui com 66 pontos de base. Então, próxima carreira, carreira 11, faça 9 pontos e um aumento, repete isso 6 vezes na volta toda e ficaremos com 66 pontos. E aqui está a carreira de número 11 finalizada, tenho 66 pontos de base. Vamos para a carreira de número 12 e vai mudar um pouquinho, tá? Ela será de 21 pontos e um aumento. Então, 21 pontos e um aumento, eu vou repetir isso por 3 vezes. Então, 21 pontos baixos, um aumento, 21 pontos baixos, um aumento, 21 pontos baixos e um aumento. No final, teremos aqui 69 pontos de base. Carreira 12, faça 21 pontos e um aumento por 3 vezes na volta. E aqui está a carreira de número 12 prontinha. Tenho 69 pontos de base. E agora chegou a hora de fazermos carreiras retas, carreiras sem aumento nem diminuição. Então, isso é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, faremos aqui 14 carreiras de 69 pontos baixos. Então, eu vou fazer a 13, inclusive a 13, até a 26, inclusive a 26. Serão 14 carreiras de 69 pontos e eu faço elas em off e retorno com você com ela prontinha. Já separa os olhinhos aí que a próxima etapa vai ser fixá-los. E aqui nós estamos com as 14 carreiras de ponto sobre ponto, as 14 carreiras de 69 pontos, né? Essa última que eu tenho aqui é a carreira de número 26. Então, como eu tinha falado antes, chegou a hora da gente fazer a instalação dos olhinhos, ok? Então, para isso, vamos primeiro localizar onde eles serão instalados, tá? Eles serão colocados entre as carreiras 20 e 21. Então, se eu tenho aqui a carreira 26, é só eu contar ao contrário, certo? Ó, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e 20. Então, é nesse aqui, ó, nesse intervalo aqui entre a 21 e a 20 que eu vou instalar o olhinho, tá? Então, eu vou colocar aqui um alfinete só para marcar. E a distância entre esses dois olhinhos serão de 12 pontos. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Encontrei onde ficarão os olhinhos, tá? Então, esses olhinhos, eles serão colocados aqui nessa fileira com 12 pontos de distância. O que eu quero falar com 12 pontos de distância? Deixa eu só pegar o olhinho aqui para ficar mais fácil para falar, tá? É 12 pontos de distância entre eles instalados. Então, essa bordinha aqui do olhinho tem que estar nessa posição aqui do alfinete, tá? Então, essa bordinha vai ficar aqui no alfinete e não o pino do olho, ok? Então, eu não vou colocar o pino aqui onde eu marquei com o alfinete. Eu vou pular 1 ou 2 pontinhos para que essa borda fique aqui nessa marcação, ok? Então, vou dar só uma largadinha aqui no meu ponto, olha. Vou pegar 1 ou 2 aqui para trás, tá vendo? Do meu pontinho. Vou só dar uma largadinha aqui, ó. Coloquei a minha agulha só para largar e vou colocar o primeiro olhinho. Deixa eu só tirar esse alfinete aqui para ele não me espetar.
Ó, e vamos lá. Quem tem aquela ferramenta que abre o pontinho, fica mais fácil agora, né? Bom, ó, tá vendo? Eu coloquei o olhinho, eu espetei o olhinho com 2 pontinhos pro lado, para que essa bordinha ficasse onde estava o meu alfinete. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, aqui, neste pontinho aqui, eu não vou colocar, eu vou pular 1 ou 2, ó, e faço aqui a abertura do meu pontinho para colocar o olho, para que a borda fique aqui onde está o alfinete. Então, quando eu falo 12 pontos de distância, é 12 pontos de distância entre os olhinhos instalados, ok? Então, aqui, vamos fazer aqui a ginástica para entrar. Pronto, entrou. E agora é só colocar as travinhas, tá? Então, estão aí, olhinhos instalados. Agora, a gente vai colocar a travinha. Se você tiver aquela ferramenta para te ajudar a colocar, ótimo. Se não tiver, faz aí a forcinha que entra, ou então usa. Tem várias formas de colocar, né? Tem gente que usa caneta, né? Não sei se vocês... É que eu não tenho nenhuma caneta Bic aqui, mas tem gente que tira essa parte aqui e usa, né, isso aqui como uma forma de fazer entrar também o pontinho. Ou o pontinho não, a trava. Bom, tá aí. Vou colocar a outra trava e já volto pra gente continuar a cabecinha. Bom, estão aí olhinhos instalados, com travinhas colocadas, e agora a gente continua essa cabecinha para fazer o fechamento dela, tá? A próxima carreira, a carreira de número 27, você vai fazer 21 pontos e uma diminuição por 3 vezes, tá? Então, carreira 27, faça 21 pontos baixos, uma diminuição. 21 pontos baixos, uma diminuição. E encerra com 21 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer a minha aqui e já retorno. E aqui está a carreira de número 27. Eu tenho 66 pontos de base neste momento. Lembrando que essa carreira ela foi feita de 21 pontos e uma diminuição por 3 vezes, tá? Vamos seguindo aqui, diminuindo essa cabecinha, diminuindo essa circunferência. E a próxima carreira, de número 28, você vai fazer 9 pontos e uma diminuição e repetir isso por 6 vezes, tá? Então, a sequência é 9 pontos, uma diminuição, vezes 6. Então, você vai fazer 9 pontos, uma diminuição, vai repetir isso por 6 vezes mesmo na volta. É sempre a mesma coisa, ok? No final, teremos aqui 60 pontos de base, ok? Então, vamos lá? 9 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 28, finalizada. Lembrando que ela foi feita de 9 pontos, uma diminuição por 6 vezes. Então, neste momento, eu tenho 60 pontos de base. Vamos para a carreira 29, tá? E vamos fazer aqui, ó. Vou começar com 4 pontos baixos. Então, ó, peraí que ficou levinho. Como terminou com uma diminuição, né? A gente tem que sempre começar bem intencionado, tá? Então, ó, 1, 2, 3 e 4. 4 pontos. Vou só colocar aqui meu marcador. 1, 2, 3, 4. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Tá? Então, estamos na carreira de número 29. 4 pontos, uma diminuição. E agora, eu vou fazer a sequência de 8 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Quando você chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 4 pontos, que você vai colocar 4 pontos baixos, ok? Então, vamos lá, ó, carreira de número 29, faça 4 pontos e uma diminuição, depois 8 pontos e uma diminuição e vai repetir isso por 5 vezes. E aqui no finalzinho, finaliza com 4 pontos baixos. Quando terminar a carreira 29, você terá aqui 54 pontos de base.
E aqui está a carreira de número 29 finalizada. Tenho neste momento 54 pontos de base. Vamos fazer agora a carreira de número 30 e será de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, você vai fazer 7 pontos e uma diminuição e vai repetir isso por toda a volta, tá? Vai ficar no final com 48 pontos de base. Ok? Então, vamos lá, carreira de número 30, faça 7 pontos e uma diminuição, repetindo isso por toda a volta, serão 6 vezes, para ficarmos aqui com 48 pontos de base. E aqui está a carreira de número 30 finalizada. Tenho neste momento 48 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes em toda a volta, ok? Agora vamos para a carreira de número 31 e eu vou iniciar a carreira de número 31 com 3 pontos. Então, deixa eu só apertar aqui, porque meu último ponto foi uma diminuição, então tem que deixar bem justinho, para não ficar buraco, né? Então, ó, 1, 2 e 3. Então, eu começo a carreira de número 31 com 3 pontos. Deixa eu só marcar aqui. Vou fazer agora uma diminuição, tá? Então, 3 pontos, fechadinho de novo, apertadinho para fazer a diminuição, para não ficar buraquinho. Ok, a diminuição. Agora, os próximos pontos serão assim, ó, 6 pontos e uma diminuição, e eu vou repetir isso por 5 vezes. Quando você chegar aqui no final, depois de ter feito as 5 vezes os 6 pontos e uma diminuição, vai sobrar 3 pontos. Nesses 3 pontos, você vai fazer 3 pontos baixos, ok? Então, vamos lá, ó, carreira de número 31, eu inicio com 3 pontos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 6 pontos, meia dúzia, 6 pontos e uma diminuição por 5 vezes e finalizo a carreira com 3 pontos baixos. No final, teremos aqui 42 pontos de base. E aqui está a carreira de número 31 finalizada, tenho 42 pontos de base neste momento. Vamos para a carreira de número 32 e faremos 5 pontos e uma diminuição e eu vou repetir isso por 6 vezes, ok? Então, 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição, 6 vezes em toda a volta. No final, você terá aqui 36 pontos de base. E aqui está a carreira de número 32 finalizada. Tenho aqui neste momento 36 pontos de base, ok? Vamos para a carreira de número 33. E eu vou começar a carreira de número 33 com 2 pontos baixos. Então, olha, 1 e 2. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Deixa eu só apertar bem aqui para não ficar buraquinho na minha diminuição. Pego as 2 alcinhas, fechei o pontinho. Pronto. Comecei aqui, então, a carreira de número 33 com 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, o próximo passo será fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes. Quando chegar aqui no finalzinho, vai sobrar 2 pontos e você vai fazer 2 pontos baixos. Quando você terminar a carreira 33, você terá aqui 30 pontos de base. Então, repetindo, olha, 2 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes e vai finalizar com 2 pontos baixos para ficar com 30 pontos de base. E aqui está a carreira de número 33 pronta. Neste momento, eu tenho 30 pontos de base. E vamos para a carreira de número 34. Ela será de 3 pontos e uma diminuição, fazendo isso por 6 vezes na volta. Então, 3 pontos e uma diminuição, repete. 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, 6 vezes. Vai dar 24 pontos de base no final. Ok? Então, carreira 34, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar com 24 pontos de base. E aqui está a carreira de número 34 pronta. Tenho neste momento 24 pontos de base.
vamos fazer a carreira de número 35 e ela será de 24 pontos baixos. A diferença é que agora vamos fazer essa carreira somente utilizando a alcinha de trás, tá vendo? Olha, a alcinha de trás da carreira anterior. Então, eu pego somente uma alcinha e vou fazendo os pontos baixos, ok? Então, carreira de número 35, faça uma carreira utilizando somente a alcinha de trás da carreira anterior, né? Em BLO, 24 pontos baixos. Tá desfiadinho aqui. Pronto, agora vai. Ok? Então, vamos lá, gente. Carreira de BLO, alcinha de trás, 24 pontos baixos. E aí está, carreira de número 35, 24 pontos baixos, somente utilizando a alcinha de trás, ok? Em BLO. Agora, neste momento, é hora da gente começar a colocar enchimento aqui, certo? Vamos colocar enchimento. Se você tiver um palitinho aí, faça uso de palitinhos para te ajudar. Caneta, lápis e vai colocando enchimento, ok? Não deixe nenhuma ruguinha, tá? Não deixe nada assim enrugadinho, precisa ficar completo. Por isso que a gente precisa fazer com pontos apertadinhos para que não abra os buraquinhos, certo? Então, sempre que você for fazer bonecas, faça com pontos bem fechados, porque a gente precisa colocar bastante enchimento, porque com o tempo a boneca vai ficando mais molinha, né? Então, precisa estar bem cheinha mesmo, só toma cuidado para não colocar pontos de abrir os seus pontos, mas não pode deixar nenhuma ruguinha no rostinho, tá? Sempre bem completo mesmo. Então, não economize enchimento. Boneca usa bastante enchimento. Bastante mesmo, ok? Então, eu vou encher aqui a cabecinha, deixa um espacinho aqui, olha, pra gente trabalhar a próxima carreira, mas as próximas carreiras não terão enchimento. Então, o enchimento vai ficar até aqui, nesse BLO, tá vendo? Daqui pra frente, a gente não vai usar mais enchimento. Mas, então, coloque bastante aí, tá? Deixa a cabeça bem completinha. E eu já volto pra gente continuar. Ah, e antes de eu continuar aqui com as carreiras, vou te dar uma dica legal para depois a gente colocar o pescoço aqui para dentro. Sempre que você for colocando enchimento, já vai colocando, ó, se você conseguir fazer com o seu dedão, direcionando para as bordas, para baixo e para as bordas, e fazendo um buraquinho aqui no meio, tá vendo? Ó, você mesmo, quando vai direcionando o enchimento para os lados, você já vai criando este vão aqui no centro, para que depois a gente introduza o pescoço para fazer o encaixe, né? Essa parte de dentro aqui, para fazer o encaixe do pescoço. Então, ó, você mesmo com o seu dedo, você vai criando um vão aqui, tá? Então, você vai direcionando para todos os cantos da cabecinha, para o fundo da cabecinha, mas deixa o centro mais ou menos livre, mais frouxinho, para que entre o pescoço mais tarde, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou fazendo aqui, vou preenchendo meu pescoço, tá vendo que eu vou colocando de pouquinho, tá? Vai bastante, mas você coloca um pouco por vez, ó. Pego um pouco e coloco. Sempre assim, tá? Sempre que você for colocar enchimento numa peça, é de pouquinho em pouquinho e vai levando esse enchimento para onde você precisa levar, ok? Vou finalizar essa parte e depois aí eu volto pra gente fazer realmente o pescocinho aqui, a parte que falta da cabecinha da boneca. E aqui está a minha cabecinha plena de recheio, plena de enchimento. Ó, percebe que ela tá bem firme. E eu criei aqui com o meu próprio dedo um espaço para depois entrar essa próxima parte que a gente vai fazer agora. Deixa eu pegar aqui a outra que tá pronta. Ó, você percebe que a gente vai fazer várias carreiras aqui que eu vou colocar pra dentro. Então, por isso, nossa, enrolei a língua pra falar pra dentro. Mas aqui, tá vendo? A gente precisa ter esse espaço aqui que eu fui criando com o meu próprio dedo, tá? Então, veja, olha, tá bem cheia. Não esquece essa partezinha aqui, ó, tá?
tem também direcionar enchimento para cá, porque a gente se preocupa com as outras partes, mas acaba esquecendo dessa partezinha que fica aqui embaixo. Então, ó, vai direcionando, sempre, sempre, deixa ela bem completinha, tá? Não pode ter ruguinhas, tá certo? Porque senão depois a gente fica com uma cabeça meio mole. Então, a gente precisa estar com ela bem firminha, ó. Percebe que eu não abri meus pontos, por isso que a gente tem que fazer pontinhos apertados. E está aí, né? Essa parte prontinha. Vamos agora para a próxima parte, essa aqui que entra aqui dentro. E essa próxima parte, vamos fazer carreiras de ponto sobre ponto. Serão 14 carreiras de 24 pontos baixos. Então, eu não vou alterar a quantidade aqui da que eu já tenho, somente vou subir carreiras retas, carreiras de ponto sobre ponto, certo? São 14 carreiras, então, vou fazer a 36 até a 49. 14 carreiras de 24 pontos baixos, vou fazer as minhas aqui e já volto com você. E aqui estão as 14 carreiras de ponto sobre ponto, as 14 carreiras de 24 pontos baixos. O próximo passo é a carreira de número 50. E para essa carreira, faremos aqui 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, é só seguir naquele esquema de diminuições. 1, 2 pontos, e agora eu faço a diminuição. E vou fazer isso, repetir, aqui, pronto, vem, isso, eu vou repetir essa sequência por mais 5 vezes aqui no meu caso, porque eu já fiz a primeira, tá bom? Então, vamos lá, carreira de número 50, 2 pontos e uma diminuição, 6 vezes na volta, para ficar com 18 pontos de base. Carreira de número 50 pronta, lembrando que ela foi feita de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu tenho aqui, neste momento, 18 pontos de base. Vamos fazer a carreira de número 51 e você fará 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. Quando terminar, você terá 12 pontos. Então, carreira 51, 1 ponto e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 51 pronta. Tenho neste momento 12 pontos de base e a carreira 52 será de 6 diminuições. Então, o próximo passo, fazer 6 diminuições. E finalizada a carreira 52 com as 6 diminuições, você já pode cortar o fio, deixar uma sobrinha para arremate, tá? Esse arremate será feito com agulha de tapeceiro e você vai colocar o fio na sua agulha, passar por todas as alcinhas de fora o fio, então você vem com a agulha aqui, olha, coloca, né, a linha na sua agulha e vem passando pelas alcinhas de fora, tá? Pelas 6 alcinhas que sobraram aqui, puxa bem de levinho, tá? Pra não desmanchar, se bem que isso vai ficar pra dentro, não vai aparecer nada, né? Mas vamos fazer bem feitinho de todas as formas. E vai fazer os arremates necessários. Então, veja, ó, passei a linha na minha agulha e agora eu venho por todas as alcinhas aqui do lado de fora e vou passando essa linha. 3, 4, 5 e o último 6. Vou puxar de uma forma delicada, tá? Vou fazer os nozinhos aqui só para prender bem essa linha, para ela não se soltar. Vou fazer só mais um nozinho. E agora, eu vou passar aqui por dentro, só para ele ficar mais preso, e vou cortar o excesso, tá? Pronto. Tá pronto, está pronta essa parte da cabecinha. Agora, o que a gente precisa fazer é levar isso lá pra dentro. Por isso que eu pedi para que você deixasse o vão, tá? Se doer o seu dedinho, não é força, tá? É jeito, você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, vai levando, tá vendo, ó? É jeitinho mesmo, até que toda essa ponta esteja lá pra dentro, ó, veja, não tem nenhuma dobra aqui dentro, está toda lá dentro, envolvida pelo enchimento que está do outro lado, dos lados, tá? Então, vai levando isso aí, é com jeitinho mesmo, não é força, como eu falei, e aos poucos você vai conseguindo deixar isso
tudo lá pra dentro, ok? E aqui está, ó, prontinho, tudo lá pra dentro. Com paciência, com jeitinho, vai dando certo, tá bom? Então, essa parte da cabecinha está finalizada. Os próximos passos é fazer o afundamento dos olhinhos, narizinho, orelhas e os bordados. Bom, então o primeiro passo agora é fazer o afundamento dos olhinhos para a gente começar a fazer a expressão da boneca, ok? Olha como muda, né, quando a gente faz esse afundamento, do que a gente deixar assim, ok? Então, ó, vai ficar bem mais expressiva, bem mais bonitinha. Recado importante, tanto para essa parte agora, que a gente vai fazer essa expressão aqui, quanto para narizinho, para os bordados, em nenhum momento a tua linha vai poder atravessar por aqui, ok? Este vão precisa ficar livre, porque é o encaixe do corpo, tá? Então, não pode ter nenhum fio aqui passando pelo centro. E como que a gente vai fazer? Sempre direcionando do topo da cabeça e vindo para cá. Então, se você tem agulha grande, neste momento eu aconselho você usar agulha pequena mesmo, porque a gente vai precisar vir, ó, pelo centro e fazendo algumas paradas, tá? Então, a gente vai fazendo, ó, paradinhas no meio do caminho para que a gente não interfira aqui. Não posso ter nada passando aqui pelo centro, ok? Então, eu vou cortar um pedaço. Acho que uns 30 centímetros dá, porque a gente vai fazer o afundamento dos dois olhinhos, tá? Então, um pedacinho aí, corta do fio da mesma cor que você tá usando, ok? Sempre da mesma cor nesse momento. Vamos passar na linha, a linha na agulha, e vamos fazer este caminho aqui, do topo da cabecinha, tá? Porque a gente sabe que vai ter bastante cabelo aqui. Então, do topo da cabeça, eu vou direcionando, venho com a minha agulha até chegar neste ponto aqui, ó, do lado externo do olho, tá vendo, ó? Eu vou ter que sair com a minha agulha aqui, ok? Então, eu vou trazendo essa linha, você faz isso aí também, deixa uma sobrinha aqui para depois a gente fazer o puxão, que a gente vai ter que fazer um puxão e você vai ter que arrematar. Então, vem vindo com essa linha até este ponto que eu falei, que é o centro do olhinho aqui, do lado de fora, ok? Olha, cheguei com a linha, com a agulha e linha aqui neste cantinho externo do olho, do primeiro olhinho. Puxo, né? Vou trazer a linha toda até aqui. Não esquece, tem que... Opa, tem um fio de outra cor aqui. Não esquece que tem que sobrar uma parte aqui para que a gente possa fazer depois realmente o puxão que a gente precisa fazer. Agora, eu venho com essa linha, contornando o olhinho e entro aqui do lado interno do olhinho, ó. No mesmo ponto, só que do lado interno. Tá vendo? Ó, saí aqui, agora eu vou entrar aqui. E vou lá pro outro lado, no outro olhinho, no mesmo ponto interno do lado de lá. E quando eu faço essa transição aqui, ó, eu faço uma forcinha para que essa linha, ela entre embaixo do olhinho. Ela tem que passar por baixo do olhinho, ó, passou, entrou, tá? Vou trazendo a linha até lá, até outro ponto. Aqui assim, vamos lá. Tem que sair aqui no cantinho, isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar aqui, ó, no cantinho externo do outro olhinho, tá? Vou sair aqui num pontinho qualquer, já começando a minha caminhada de volta. E aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, tá vendo que ela tá fora? Eu vou fazer ela entrar aqui embaixo. Então, eu trago pra cá, ó, e puxo para que ela entre embaixo do olho. Tá vendo? Entrou inteirinha lá embaixo. Vou levar essa linha até aqui, este ponto, tá? Só vou entrando e saindo até chegar aqui. E agora que eu fiz essas duas passagens de linha aqui embaixo, uma das pontas afunda um olhinho
e a outra ponta afunda o outro olhinho, tá vendo? E eu vou fazer aqui, ó, o puxão, propriamente dito, para que a gente faça a expressão da boneca, para que a gente faça o afundamento do olhinho, tá? Aqui vai do seu gosto, tá bom? O quanto você vai fazer aqui afundadinho, ó, puxa, afundou esse. Vou puxar o outro, afundou o outro. E assim a gente vai fazendo, tá bom? Quando você tiver aí, do jeito que você quer, na profundidade que você quer, veja, ó, a cavidade que faz. Você vai dar um nozinho na linha. Então, aqui você vai dar um nó simples, tá? Dá 2 nozinhos. Depois dá uma ajeitadinha, né? Deu um nó, vou dar o outro. Vou cortar o excesso de linha, tá? E tá feito aí essa primeira parte da expressão da bonequinha, que é fazer a cavidade ocular. Bom, essa parte está pronta, né, da expressão. Agora vamos fazer o narizinho. Para fazer o narizinho, vamos marcar os pontos primeiro. Olha, eu vou usar, tá vendo essa carreirinha que tá logo abaixo do olhinho aqui, olha? A carreirinha que tá livre logo abaixo do olhinho, dos dois lados, tá vendo? Eu vou encontrar o centro aqui usando essa carreira, tá? Então, eu tenho aqui, se você tiver dúvida, a gente tem 12 pontos, conta 6 pontos e acha o meio, ok? Então, aqui, o centro de um, é o centro do rostinho, certo? Eu vou pular um pontinho pro lado e vou pular um pontinho pro outro, tá? Essa aqui é a largura do narizinho. Esse do centro eu já posso até tirar, porque é só pra me basear pra colocar os outros pontos. Então, aqui, ainda com a linha cor de pele, a mesma que a gente está usando, eu vou vir aqui por baixo dessa vez e vou sair neste pontinho aqui, tá? Então, é aquele mesmo processo de vir trazendo a linha. Nossa, as crianças estão fazendo barulho hoje, né? E vamos aqui, ó, sair aqui, certo? Então, aqui, ó, veja, eu saí no primeiro alfinete e deixei uma sobrinha aqui para depois eu arrematar. E vou vir entrar aqui neste outro alfinete. E vou sair lá no mesmo lugar, ó. E eu vou fazer 3 voltinhas aqui, tá? Essa é a primeira. Vou fazer a segunda. E vou fazer mais uma, a terceira. Isso aqui, ó, terceira. 3 voltinhas, certo? Sai um pouquinho de enchimento, mas depois a gente dá uma limpada nisso tudo. Agora, para continuar o narizinho, eu vou passar, ó, com a minha linha embaixo dessas 3 alcinhas aqui que eu acabei de fazer. E vou fazendo esse contorno aqui no narizinho, olha. Vou cobrindo todas essas voltinhas aqui com essa laçadinha que eu dou aqui embaixo, ó. Venho, tá vendo? Vou fazendo isso até o final. Chegando lá no final, eu entro com a linha e vou sair aqui onde tudo começou. Ó, percebe que eu tô até segurando aqui para que não se perca esse fio lá dentro, tá bom? Então, eu vou fazendo essas voltinhas aqui em volta das alcinhas que eu já tinha feito, até o finalzinho delas, sempre ajeitando para que fique uma voltinha bem do ladinho da outra, bem certinho, tá bom? E vou só terminar e volto, vou arrematar e vamos fazer as outras partes do rostinho. Então, aqui, ó, veja, eu fiz todas as voltinhas, pra não ficar nenhuma dúvida, ó. Eu entro aqui no mesmo local onde eu fiz as alcinhas e vou sair lá onde tudo começou, tá? Saindo lá embaixo, sai bastante fiapinho, né? Mas é normal, tá? Depois é só passar uma fita adesiva aqui pra ir colando e ou tirando mesmo de forma delicada, pra que também não puxe os fios, ok? E tá pronto o narizinho. Aqui, olha, é só dar nozinho, não dá nenhum puxão neste momento, tá? Só nozinho simples mesmo.
Veja, ó, nozinho simples. E eu vou entrar com essa sobrinha dentro da boneca para esconder este nozinho. Pelo mesmo buraquinho aqui, ó, onde tudo tá acontecendo, eu vou entrar e vou sair no outro lugar só para esconder o nozinho e cortar o excesso de fio. Vendo? Agora é só cortar o excesso de fio e agora sim está pronto o narizinho. Agora, nós vamos fazer um contorno aqui nos olhinhos com linha branca para dar um pouco mais de profundidade ao olhar ainda, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 voltinhas que eu fiz nessa boneca, 2 voltinhas. Então, quais os pontos que a gente vai utilizar aqui, ó? Eu vou utilizar essa parte aqui, ó, que vem logo embaixo, tá vendo aqui, ó? Logo embaixo do olhinho. Este ponto, e eu acho legal trazer essa linha até aqui o centro de baixo do olhinho, tá vendo? Essa volta aqui, e o mesmo do outro lado. Então, eu já tenho aqui um fiozinho que eu vou fazer dos 2 lados já na mesma tacada, tá bom? Então, eu vou entrar aqui em cima e vou levar essa linha do mesmo jeito que a gente fez com as outras linhas, ó. Eu vou fazendo pequenas paradas, tá? Então, vou deixar a sobrinha livre. Eu cortei um pedaço de linha um pouco maior porque eu quero fazer os 2, tá? De uma vez só. E vou trazendo essa linha até este primeiro alfinete aqui que eu marquei. Deixa eu só puxar pra eu conseguir ver. Pronto, aqui. Então, eu fiz uma... Opa! Era pra ele sair mesmo, ele já quis sair sozinho. Bom, deixei a sobrinha e agora eu venho aqui e vou entrar com o meu fio neste pontinho aqui onde eu marquei com o alfinete. Bem embaixo do olhinho, bem no centro interno, no centro aqui de baixo do olhinho. Vou sair num ponto qualquer aqui do lado, só pra facilitar pra eu fazer a outra voltinha, tá? Que eu vou fazer uma voltinha dupla. Ó, fiz essa partezinha. Agora, eu vou voltar aqui, ó, na primeira volta, na primeira parte, no primeiro pontinho. E vou fazer uma segunda volta. Só que em vez de sair pro lado de cá, eu já vou vir caminhando pra cá, porque eu vou fazer o outro olho. Já vou aproveitar e já vou fazer o outro olhinho. Aproveitar que a gente tá aqui no meio do caminho e já elimina essa parte, certo? Ó, 2 voltinhas, tá? E aqui, só a única diferença aqui, como eu já tô aqui no meio do caminho, é que eu vou começar daqui e vou vir pra cá e vou fazer de novo, certo? Esse aqui eu comecei aqui no pontinho de cima, agora esse eu vou começar no pontinho de baixo só porque tá mais perto. Tá? Não tem nenhuma lógica, não é preciso seguir nenhuma regra, é só porque ele tá mais pertinho mesmo. Vendo, ó? Saí aqui embaixo, agora eu vou vir na mesma altura do outro olho e vou entrar aqui. Deixa eu só ver se tá... Isso aqui, ó, na mesma altura do outro olhinho. Vou sair num ponto qualquer só pra me ajudar, pra me facilitar mesmo, tá? Isso. E eu vou fazer uma outra volta dessa. Aqui no mesmo ponto de baixo. É difícil acertar ele, né? Vem aqui no mesmo pontinho e faço a outra volta. Agora, eu vou retornar com essa linha aqui onde tudo começou e fazer o mesmo arremate que eu fiz do narizinho, tá? Eu não vou puxar a linha, não vou fazer nenhum puxão, é só fazer um nozinho simples mesmo. E pronto, está pronta a parte branquinha dos olhos, que ajuda a dar mais profundidade para o olhar da boneca. Só vou arrematar aqui o fio e volto pra gente fazer a parte dos cílios.
Agora, nós vamos trabalhar com fio preto, tá? Então, é só um pedacinho mesmo de fio preto. E eu vou já deixar aqui marcado os pontos para vocês terem aí uma maior facilidade para fazer os de vocês. Tá vendo essa carreira que tá bem em cima aqui do olhinho? Eu não vou usar ela, eu vou usar de baixo. Tá vendo? Um pontinho aqui logo abaixo e um pouquinho mais pra fora, ó. Tá vendo? O olhinho tá aqui, eu vou entrar aqui do ladinho. Que eu quero que fique mesmo um espacinho pra cá, tá? Um espacinho livre aqui. Vou vir com essa linha na carreira de baixo de onde está... Minha mania de ficar tirando fiapinho, né? Na carreira de baixo de onde está o branco. Então, bem aqui no centro do olho. Tá vendo? Então, eu vou entrar aqui e vou sair, ó, pulo um ponto no próximo ponto, aqui. Então, eu vou trazer a linha preta daqui até aqui, tá? Vou entrar com ela aqui em cima e vou sair aqui, sempre do mesmo jeito, se precisar faz paradinha. Quando eu tiver com a linha aqui, eu volto com você. Olha, estou com a linha saindo aqui. Deixa eu só puxar. Vou tirar esse alfinete. Tá vendo? Ó, tô um pouquinho pra fora do olho, tá? E vou vir com essa linha aqui neste outro ponto. Eu vou sair no outro ponto aqui em cima, só pra ajudar na sua visualização. Deixa eu só tirar essa agulha que não precisa mais. E vou puxar este fio. Certo? Agora, a gente vai fazer a outra parte. Para fazer a outra parte deste olhinho, eu vou voltar aqui com essa linha para este mesmo ponto aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui para dentro e saio neste mesmo pontinho aqui, que foi o primeiro que a gente começou. E vou fazer essa linha aqui, ó, vir pra cá. Na carreira de cima desse aqui, um ponto pra fora. Tá vendo? Eu tô aqui, ó. Eu vou voltar, vou pular um pontinho pro lado e vou entrar na carreira de cima. Pronto. Se você quiser fazer mais puxadinho de cílios, essas coisas, eu aconselho fazer com uma linha de espessura menor, tipo a Clea, a Ari, um fiozinho com uma espessura menor, ou desfiar esse aqui, né, o fio amigurumi, para que fique um trabalho mais delicado, tá bom? Agora, é só repetir o processo lá do outro lado, a mesma coisa, ó. Vou fazer a minha aqui e já volto pra gente fazer o que tá faltando, a orelha. Agora, vamos fazer as orelhinhas, tá? Então, eu vou marcar primeiro os pontos com vocês, para depois a gente fazer a orelha em si. Vou aqui, ó, do centro do olhinho, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Centro do olhinho, 7 pontos. Eu vou utilizar para a orelha 3 carreiras. Então, olha, eu vou subir 1, 2, 3. 3 carreirinhas. Veja, ela ocupa 3 carreiras, ó. 1, 2, 3, tá? Só que aqui eu acho que eu preciso subir um pouquinho mais. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Aqui. Isso, aqui vai ficar melhor, tá? Então, são 7 e 3, 7 de distância e 3 carreiras aqui para que ela vai ocupar, ok? Vamos marcar do outro lado também. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o centro da orelhinha. Vou colocar uma carreira para cima e uma carreira para baixo. Deixa eu só ver se tá mais ou menos na mesma posição, né? Isso aqui você vê, porque é importante estar bem simétrica, tá bom? Igualzinha dos dois lados. Essa aqui parece que eu vou ter uma carreira a menos, né? Deixa eu levar aqui pra trás. Vamos lá. Agora sim. Tá vendo? 7 pontos de distância e ela vai ocupar 3 carreiras. Agora, usando a agulha de tapeceiro,
na mesma cor que a gente tá fazendo aqui o corpinho, eu vou entrar num ponto qualquer aqui. Vou vir aqui nessa primeira agulhinha de baixo. Saiu aqui. Lembra as voltinhas que a gente fez pro narizinho? A gente vai fazer pra orelhinha, só que em vez de ser 3, serão 2, tá? Então, vou fazer a primeira alça. E vou fazer a segunda alça. Então, aqui a gente tem 2 alcinhas, certo? 2 voltinhas aqui. E agora, eu vou na agulha de crochê. Essa aqui. Vou na agulha de crochê e vou fazer aqui 2 pontos baixos. Então, ó, eu trago a linha embaixo das alcinhas, ó. Primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, 2 meio ponto alto. Então, ó, 1, 2. E agora, eu vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Tá? Então, são 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto e 2 pontos baixos. Fez os 6 pontos aqui, ó, puxa a linha, volta a colocar na agulha de tapeceiro, pra gente sair aqui. Então, aqui, eu coloquei a minha linha na agulha de tapeceiro, vou entrar no mesmo pontinho aqui, onde eu comecei a fazer as alcinhas, e vou sair neste mesmo local para fazer aqueles nozinhos, tá? Então, aqui, só dá uma ajeitadinha nela, puxa as 2 pontinhas pra ficar ajeitadinha aqui, mais grudadinha na cabecinha. Agora, eu vou fazer os nozinhos. E vou entrar, esconder esse nozinho. Eita, peraí, que tem que ser assim. Então, vou fazer um outro nozinho só pra deixar bem firme. Entro aqui com a agulha neste mesmo ponto, pra esconder o nó, saio no outro ponto qualquer e corto os excessos, tá? Só cortar os excessos agora. Vamos fazer lá do outro lado também. Agora, vamos fazer lá do outro lado. É a mesma coisa, tá? Eu vou fazer só pra reforçar com você, ó. Eu vou entrar aqui, trago aqui no primeiro alfinetinho, no alfinetinho de cima. Como a gente tá do outro lado, essa orelhinha eu comecei por baixo. Aqui desse lado, a orelhinha eu vou começar por cima, tá? Só pra facilitar a minha entrada com a agulha mesmo, tá bom? Aqui eu saí no primeiro, vou fazer a outra alcinha lá, vamos fazer 2 alcinhas, então, olha, 1 e a segunda, ok, pronto, tenho as 2 alcinhas aqui. Agora, a gente volta a trabalhar, né, com a agulha de crochê. Entro embaixo, trago meu fio e faço a primeira fechada aqui. Vou fazer a segunda, segundo ponto baixo. Agora, um meio ponto alto. Segundo meio ponto alto. Um ponto baixo. E o segundo ponto baixo. Então, ó, é 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto e 2 pontos baixos. Puxei. Dou uma ajeitadinha aqui nas 2 pontinhas pra ficar bem mais próximo do rostinho, certo? É que falta entrar com essa ainda. Vamos lá. Colocar aqui na agulha de tapeceiro de novo. E vamos entrar no mesmo buraquinho aqui da alcinha. E sair lá, fazer o nozinho, esconder o nó e cortar o excesso. Tá? Aqui a gente ajeita, ó, puxa as 2 pontinhas para ajeitar e estão prontas as orelhinhas. Ok?
Cabecinha finalizada, é a hora de fazer com que essa cabeça fique fixa no corpinho, tá? Se você quiser deixá-la soltinha, você também pode. Eu prefiro deixar ela encaixada, encaixada ela vai estar. Ela é fixada com linha e agulha, tá bom? Você vai ter a mobilidade para os ladinhos, mesmo fazendo essa fixação. A diferença é que você não vai fazer isso, ok? Então, para isso, vamos lá, usar novamente o fio couro de pele, tá? Corte um pedacinho um pouquinho maior do que você utilizou para orelhinha, para narizinho, porque a gente vai precisar fazer umas 2, 3 voltinhas, tá bom? Não é muito maior não, só um pouquinho. Então, aqui, olha, eu vou trazer essa linha, deixa eu só colocar aqui. Eu vou precisar fazer umas 2 voltas aqui neste pescocinho, tá? Como assim, Tati? Vamos lá, ó. Eu vou entrar aqui, vou contar 1, 2, umas 3 carreirinhas aqui, ó, e vou atravessar pro outro lado. Vou deixar a mesma quantidade de um lado pro outro. Então, eu vou juntar as pontinhas aqui, só para deixar a quantidade exata de um lado e do outro, tá? Ok. Agora, eu vou entrar mais uma vez aqui, pulando um ponto, e vou sair lá do outro lado também com um ponto de distância, tá? De onde tá a minha entrada, tá vendo, ó? Um ponto de distância. Fiz essa volta. Vou entrar agora na outra ponta, tá vendo? A ponta que tava já do outro lado. Isso aqui é só para deixar mais fixo mesmo, tá, gente? Não tem nenhum segredo nisso. É só para você fazer um vai e volta aqui, para que realmente ele fique preso. Ó, tá vendo? Eu dou a distância de um ponto para passar pro outro lado. Tá? Vou fazer isso mais uma vez, agora com outro fio. Ó, vou tirar daqui e vou com outro fio. Faço um fio, faço a mesma coisa com o outro lado, com outro fio que tava do outro lado, ó. Entro aqui, esse fio tá aqui, eu vou entrar no outro ponto aqui do lado, vou sair do lado de lá, vou passar mais uma vez pra lá. Vou pegar agora a outra ponta, ó, tiro a minha agulha dessa ponta aqui e passo pra essa ponta aqui. Agora, com um fio de cada lado, a gente vai fazer a transição para a cabeça. Agora, para essa parte, se você tiver uma agulha maior, vai ajudar. Se não, dá para fazer da mesma forma, tá bom? Não tem problema, não. Ó, eu vou passar um fio. Vou passar por dentro deste túnel que tem aqui. E vou sair lá no topo da cabeça, só aqui do lado de fora do anel mágico, não no centro do anel mágico, tá vendo? Do lado de fora do anel. E trago o fio. Vou fazer isso com a outra ponta também. Tá? Então, ó, passei um fio, vou passar esse outro fio. Vamos lá. É um tira e põe, né? Agora, eu vou sair do outro lado do anel, aqui do outro lado. Eu saí do lado de cá, agora eu vou sair do lado de lá. Então, eu coloco, entro com a agulha aqui no túnel e vou sair do outro lado do anel mágico. E agora, aqui é ajeitar, tá? Você vai trazendo, ó, vai puxar aqui o pescocinho para que ele se ajeite aqui dentro, ok? Faça nozinhos, 2, 3 nozinhos, não importa aqui em cima, porque aqui vai ter cabelo, mas, ó, eu vou fazer nó normal mesmo, tá bom? Porque eu cortei fio até demais, né? Sou meio exagerada pra isso. Ó,
dar mais um nozinho. E mesmo assim, após esses 2 nós, eu vou vir com a agulha de tapeceiro e vou fazer arremates aqui do lado de fora. Tá difícil para mostrar assim, mas vamos lá. Eu vou vir aqui fazer 1 ou 2 nozinhos de costura com cada ponta para deixar bem fixo na cabecinha mesmo. E está aí o pescocinho, a cabeça colocada no corpinho, o pescocinho fixado, tá? Com espacinho pro pescoço, tem duas ou três carreirinhas aqui para fazer o pescocinho da boneca. E assim, só falta agora eu fazer aqui os arremates. Tenho aí a cabecinha pronta e eu aproveito para encerrar essa parte com vocês da cabecinha, voltando para fazer o cabelo. Então, a próxima parte deste projeto será trazer para você o cabelinho da Maria Beatriz, tá bom? Então, me despeço de vocês, um beijo no coração e obrigada por assistir. Tchau, tchau!